Olá, este é o programa Fator Paranormal, eu sou Kátia de Gaia. Clique, capítulo 4. Você está gostando? Você vem acompanhando a minha história, a minha trajetória. Eu não pulei muito, ainda estou na minha infância, né? Eu estou contando alguns causos interessantes. E no último capítulo eu falei sobre as minhas aventuras, pelo menos algumas, em Olímpia, né? Onde eu passei boa parte das minhas férias escolares, um período muito feliz da minha vida. E eu quero contar alguns casos, porque vocês sabem que no interior parece que lá acontece mais, né? Algumas coisas assim. Então lá nós ouvíamos falar de casas mal assombradas, como eu disse aqui, uma que eu visitava sempre. Os gatos que existiam próximos da casa da minha avó, esses gatos todos parece que reconheciam, porque quando eu chegava na casa dela, eu falava, cheguei! E eu tinha duas vizinhas de frente, muito minhas amigas de infância, tinha cachorro, parecia que todos sabiam que eu chegava. Então, os gatos iam para a rua, os cachorros me davam um oi, até uma delas tinha um passarinho, que era impressionante esse passarinho, parecia que ele conversava mesmo, e eu gostava demais, e era como se fossem meus, de certa forma, porque eu tinha uma conexão muito forte com todos esses bichinhos. E eu costumava ir num local que tinha muita natureza, e lá eu via muitas coisas, eu vi muitos seres. Isso na minha infância mesmo, dos meus 9 até os meus 12, 13 anos. Eu ia muito para esse local, que é um local que tinha cachoeira, tinha pomares, pastos. E lá eu via seres pequeninos, que eles pulavam de árvore em árvore. E eu tentava subir na árvore para pular atrás deles. E numa das ocasiões que eu subi na árvore, quando eu cheguei, no primeiro, porque eu subia mesmo, eu adorava subir em árvores, eu me lembro que eu subi e tinha um animal, eu vou classificar como um animal, bem diferente. E esse animal peludinho, ele parecia assim um macaco, lá tinha muito saguizinho. Até meu pai foi mordido por um na fase de adolescência dele, mas esse era um macaco maior, sabe, mais um tamanho assim de preguiça, e esse macaco ele me olhava nos olhos e é como se eu estivesse ouvindo assim, não vá atrás, isto não é para você. E eu, naquele momento assim, eu tive uma espécie de sonolência. E eu me lembro que eu encostei assim no tronco da árvore e eu dormi no tronco, ali em cima da árvore. E quando eu acordei, meus amiguinhos estavam todos embaixo e um deles subiu para me pegar. E eu desci falando um monte de bobeira, que o macaco tinha falado comigo, que eu não podia mais pular das árvores. E incrível, a partir daquele dia eu não escalei mais árvores, a não ser a do pomar que existia na casa do meu avô. Então, árvores diferentes eu não ia mais. E eu via muitas luzes, eu via muitos formatos, assim, entre as árvores, nas vegetações, nas cachoeiras. E eu tinha, às vezes, uma sensação de quando eu estava, assim, no meio da natureza, sabe aquele silêncio ensurdecedor, mas ao mesmo tempo é um silêncio que é uma estagnação, parece que parou o tempo. Eu tinha muito isso. E quando eu voltava
eu voltava sem lembrar de algumas coisas e já tinha acontecido algumas coisas. Então eu tinha muito esses lapsos temporais. E isso era uma coisa que depois, né, nas minhas pesquisas, principalmente quando eu entrei dentro do CROM, eu queria saber se esses lapsos temporais tinham a ver com abdução, porque eu era meio desmemoriada, né? Só até hoje, mas assim, na minha adolescência era absurdo acontecer coisas, tinha um tempo, e eu voltava, mas eu sabia que naquele inteirinho outras coisas tinham acontecido. Já aconteceu isso com você? Você já buscou saber do que se trata? Muitas vezes uma hipnose, uma terapia com bons profissionais ajuda. Hoje nós temos recursos. Antigamente nós não tínhamos tantos recursos. Nós tínhamos profissionais, sem dúvida, mas num número muito reduzido e que nem sempre nós tínhamos acesso devido às limitações de informações e também até pelo aspecto de criação que nós temos. Então nós não íamos atrás. Aquilo pra gente era esquisito, mas era normal, era esquecido, passava batido, e isso a gente não podia deixar passar batido, porque ali, nesse inteirinho, muitas coisas podiam acontecer, como aconteciam, porque as pessoas vinham me questionar de coisas que eu tinha feito, que eu não me lembrava. Então eu comecei a ter mais medos em relação a tudo isso. E nesta fase dos meus 11 anos, assim, eu tinha muitos desmaios. Pois é, e eu ficava desacordada um tempão. E os médicos não sabiam o diagnóstico, eu não sabia do que se tratava, mas eu tinha, assim, um desmaio normal, como todas as pessoas têm. E eu tinha também, em alguns outros momentos, é como se eu tivesse um ataque epilético, mas eu falava coisas, eu não babava, eu não virava olhos, mas eu ficava nervosa, dura, as mãos se formavam como garras e eu falava muito. Então, na verdade, por um bom entendedor, a gente não vai classificar isso somente como um desmaio, né? A minha mediunidade nesta época ela já estava aflorando e como a gente não tinha muitos recursos nem acessos, apesar de ter, como eu disse lá atrás, estar envolvida com a minha prima no centro, isso já foi começado a tratar. Então, graças a Deus que eu tive esta pessoa na minha vida, na vida da minha família, e ali eu pude ser conduzida, pude ser amparada. Mas aí vem a questão dos tabus religiosos, né? Com 11 anos eu fui para onde? Catecismo. Vamos afastar a Kátia do espiritual. Aí, na fase do catolicismo, na fase do catecismo, você ora, você canta, você participa lá dos grupinhos da igreja, enfim, aquilo tudo foi crescendo dentro de mim. Os meus medos foram cada vez maiores, porque eu questionava muitas coisas e tudo que me falavam era baseado em escritos, que eu não estava lá, e me respondiam com outros escritos. Então aquela coisa, né, do catolicismo não me convencia. E eu fui afastada por um tempo mesmo da espiritualidade. Eu só retornei à Umbanda quando eu estava com quase 15 anos de idade. Então a minha fase dos meus quase 12 para quase 15 anos, houve um intervalo onde os meus desequilíbrios, os meus questionamentos, os meus medos
os meus sonhos, os meus desmaios, os meus, enfim, todo esse processo mediúnico desequilibrado ocasionou, eu acredito que, muitos problemas dentro da minha evolução. E isso me atrasou profundamente. Hoje eu tenho esta consciência, mas eu tive que passar por isso para poder entender os processos que viriam depois. Então, esta também é uma passagem da minha vida para que vocês compreendam. Este é mais um capítulo da minha vida aqui no Fator Paranormal. Até o próximo.